A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para mais uma aula da Escola Dominical, essa escola maravilhosa que nós aprendemos muito aí. E essa aula é a aula da primeira lição, lição número 1, que a gente está falando aí de crise, A revista desse trimestre veio falando de crise, A gente vai ver aí um tema bastante atual, Um tema que vai falar conosco, nos nossos corações, e vai nos ensinar, a sobreviver a esse momento de crise que o nosso país está passando, uma crise política, moral, espiritual, econômica. Então a gente vai ver tudo sobre crise nessa lição e nessa revista, como um todo, e nessa lição, a lição inicial, a sobrevivência nos tempos de crise. Bem, antes de começar, quero falar um pouco aqui do EBD em Foco, ebdemfoco.com, foi um site que eu criei para aí colocar conteúdo para professores da escola dominical. O meu conteúdo, ele não necessariamente é ligado ao tema da revista. Eu vou colocar, claro, muito conteúdo ligado ao tema da revista, comentário, slide para você baixar, usar na sua igreja. A gente tem isso aí, que muita gente está usando o slide, está sendo uma bênção em várias igrejas. Tem um vídeo que eu ensino a usar com a televisão, mas também assim, o site ele tem algum conteúdo de capacitação a professores. Eu falo muito de salvação, tem vários textos aí que falam de salvação e eu exploro sobre salvação porque eu acho que é um conhecimento que todo professor da escola dominical tem que ter. Tem gente que acha que o professor só tem que saber o que está na revista. Não, o professor ele tem que ter um conhecimento bíblico, ele tem que ter o conhecimento das doutrinas, ele tem que ter o conhecimento do assunto da lição e ele tem que ter o conhecimento de didática. Isso eu chamo dos 4 Cs da educação cristã. Então, se você acessar ebdemfoco.com, você vai ter acesso aí a um conteúdo que cobre esses 4 conhecimentos, Ou seja, são 4 tipos de conhecimento que um professor da escola dominical precisa ter para que ele seja, de fato, um bom professor da escola dominical. Não é um conhecimento que vai ser adquirido de uma hora para outra, é com o tempo. Então, nessa revista, por exemplo, nessa lição, você pode ir a uma livraria ou entrar no site da CPAD e comprar pelo menos 2 livros sobre o tema, porque aí você vai estudar o livro, por exemplo, o livro o livro texto, o livro de apoio mesmo, que o próprio comentarista da revista escreveu, eu comprei esse livro e eu recomendo você comprar, e um outro livro que trata do assunto que também fala de crise. Então, você já vai aumentando o seu repertório, o seu conhecimento nesses assuntos, e lá na frente você pode usar para outras lições. Bem, vamos lá, começar aqui a nossa aula. O texto áureo diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Vamos avançar, a verdade prática. As crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. Então aqui a gente vê um resumo dessa lição, A gente vê que Deus pode nos ajudar a superar qualquer tipo de crise. A leitura bíblica em classe se encontra em Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Então Abacuque, ele começou a questionar Deus nessa leitura aqui. Eu recomendo você fazer ela com paciência, pegar a sua Bíblia, ler no cantinho. Eu não vou ler aqui não, só vou comentar, onde Abacuque questiona que muita coisa ruim estava acontecendo. E muitas vezes ele viu o ímpio prosperar e o justo não. Mas Deus ele dá uma resposta para Abacuque, que ele ia castigar o seu povo, usando um povo ímpio, e depois ele ia castigar aquele povo ímpio. Então, é bem interessante esse livro, porque é um questionamento que a gente faz de vez em quando. Nós mesmos fazemos, assim, Senhor, por que isso ou aquilo acontece? Por que eu estou aqui sofrendo a crise e aquele meu vizinho ali, que é um ímpio, que nunca te serviu, está de boa, está de carrão? Então, esse tipo de questionamento a gente se faz. Lá no final da aula, tem uma parte que fala de Abacuque, o comentarista colocou lá, a gente vai falar. Então, a gente vai explorar um pouco mais esse questionamento de Abacuque lá na frente. Então, vamos lá. Introdução. Introdução da lição. A gente vê que a crise afetou a nossa sociedade, o nosso país. E a ideia da revista, que nesse trimestre, nós vamos estudar aí as crises que já afetaram
né, o mundo decaído e vem enfrentando ao longo do tempo. Ou seja, vamos falar das crises no passado, vamos falar da crise atual, né? Ou seja, a ideia dessa lição é fazer aí uma varredura, né, desde Adão e Eva até hoje e mostrar que esse problema da crise não é novo, é um problema antigo e que também as raízes desse problema é o pecado. Então, o pecado foi o que deu origem a todo tipo de crise. Mas Jesus, ele nos alertou sobre isso. Ele já tinha falado. Muita gente fala assim, por que a gente passa tanta dificuldade? Mas o próprio Mestre já tinha falado, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só, o próprio Cristo, ele teve aflições. Ele veio aqui, viveu como um ser humano. Ele é Deus também, mas ele não usou os seus poderes sobrenaturais como Deus, né, porque ele queria viver como ser humano mesmo, ou seja, ele queria ser uma pessoa comum. Então foi o que Jesus fez, né? Ele foi uma pessoa comum. Ele se alimentava, ele passeava pela cidade, ele andava a pés, ele cansava, ele sentia fome, ele dormia, ele suava, ele teve muitos problemas. Então Jesus, ele falou, né, no mundo tereis aflições, né? Ou seja, se nós estamos aqui tendo aflições, Jesus também teve, mas ele falou, eu venci o mundo. Então a gente pode vencer. E ele fala também lá em Mateus 28:20, diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, ele não nos abandonou, ele está conosco. Como que Jesus está conosco? Através do Consolador, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo mora dentro de nós. Ele está conosco, né, e nos ajuda, nos dá força. Então, Jesus, ele deixou essa palavra aí de ânimo, né? Ou seja, tende bom ânimo, né? Porque eu estou convosco. Se a gente for juntar aqui tudo, né, dá isso, né? Então, a ideia é essa, é que nós possamos vencer a crise, as dificuldades, confiando em Cristo. O Brasil, né, enfrenta uma série de crises política, moral, econômica, assim, sem precedentes, né? Então tem espiritual também, poderia colocar aqui. E essa crise econômica decorre da crise moral, né? Ou seja, a sociedade ela começou a se corromper. A sociedade começou a se corromper né, moralmente falando, né? Uma mentirinha aqui, dar um golpezinho ali, e aqui e acolá, e é isso, né? Ou seja, pagar uma propina aqui. Então, essas coisinhas pequenas que a gente acha que não tem problema, cresceu, né? E chegou no Congresso, chegou na presidência, né? Chegou na prefeitura, chegou na Câmara de Vereador, chegou nos deputados, chegou em todo lugar. Ou seja, aquele cara que começou pagando ali uma propina, falando uma mentirinha, se candidatou e chegou lá. Hoje lá, né, ele comete uma corrupção muito maior que afeta a todos. Então, essa crise política, ela veio da crise moral, ou seja, a crise moral acarretou na crise política que deu, né, origem à crise econômica. Então, isso não sou eu que estou falando, né? Aqui é um doutor na área. Se você fazer uma pesquisa na internet, você vai ver muita gente falando isso. Crise no comércio. A gente vê que aí, né, muitas lojas estão fechando, placa de aluguel em tudo quanto é lugar, né? Eu fui em São Paulo essa semana e lá eu vi, na cidade que eu fui, lá em São José dos Campos, eu morei em São José dos Campos, e lá não tinha ponto para alugar antigamente. Hoje, todo lugar que a gente passa está lá, aluga-se, aluga-se, aluga-se. Ou seja, muitas empresas estão fechando por causa dessa crise. Crise na saúde, né? A gente vê que a nossa saúde está precária. Entra no hospital público e você vai ver a situação. Não sei na sua cidade aí, mas na minha cidade é feio, né? Assim, não uma cidadezinha pequenininha, às vezes tem posto de saúde pequeno, nem tanto, né? A gente mora numa cidade muito pequena. Mas quem já mora numa cidade relativamente grande, uma cidade com 200 mil habitantes, você já vê, né? Entra no hospital, você já sai desanimado, sai triste a situação que a gente vê lá nos hospitais. Crise na educação, né? Entra numa escola, né? Que vale para todo mundo, cidade grande, cidade pequena. Entra na escola, né? A gente vê que a educação brasileira está falida. O professor ganha mal, o aluno é o aluno que manda na sala de aula, não é o professor. Então, se o professor faz alguma coisa, o aluno vai lá e reclamar, o pai vem brigar e aquela coisa toda.
Então, a educação está falida, né? Então, a gente vê que a crise ela atingiu aí todos os setores da sociedade, né? Comércio, saúde, educação, alimentação, tudo, né? Mas, nessa sociedade caótica, temos um Deus que cuida de nós, né? Ou seja, Deus ele pode nos ajudar. Se a gente ficar olhando para essas situações, a gente não vive, né? A gente não consegue ter uma noite de sono tranquila. Mas a gente sabe que Deus está conosco, né, e Ele vai cuidar da nossa situação. Vamos lá, crise como uma realidade. O primeiro tópico. Deus criou o mundo perfeito. Vamos lá, né? Então, Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então, a gente vê aí que Deus, quando Ele criou, né, a terra, Ele falou com Adão, né? Criou Adão, criou Eva, falou assim, olha, vocês estão aí para cuidar do jardim. Então era tudo perfeito, tudo perfeito. Adão trabalhava, né? Tem gente que acha que Adão não trabalhava. Não, ele trabalhava, ele tinha que dar o nome para os animais, ele tinha que lavrar, ele tinha que cuidar, ele tinha que guardar. Né? O lavrar e o guardar. Adão trabalhava. Só que o trabalho não era algo cansativo, não era algo que minava a energia de Adão. Ele fazia aquilo com prazer, né? Fazia aquilo com alegria. Então, Adão, ele cuidou do jardim e não tinha crise, era tudo perfeito. Então, eles viviam em harmonia com o mundo totalmente sem crise, né? Não tinha problemas de crise. Só que eles caíram em tentação, cometeram um pecado de desobediência a Deus, né? Desobedeceram uma ordem divina. Deus falou para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles foram lá e comeram, e entrou o pecado no mundo. Então, com a entrada do pecado no mundo, né, a gente vê que toda a humanidade pagou um alto preço. Toda a humanidade, a gente vê que o pecado afastou o homem de Deus, mas ele também trouxe vários problemas, né? O pecado ele trouxe todo tipo de problema que a humanidade sofre. Ou seja, o que sofremos hoje, né, a crise que enfrentamos hoje é resultado do pecado de Adão e Eva. Então, alastrou-se, né, pela humanidade e chegou até nós. Então, tudo que acontecia de bom, começou a acontecer coisas de ruim, né? Ou seja, começou a não ser tão bom assim. O fruto que talvez tinha mais vitaminas, começou a ter menos vitamina. A árvore que dava mais fruto, começou talvez a dar menos frutos. E assim vai, né? O ser humano que vivia muito, começou a viver menos. A gente vai ver isso aqui. Ou seja, toda a humanidade, a terra que só produzia coisa boa, começou a produzir coisa ruim. Uma sociedade em crise. Segundo tópico. Então, a gente fecha o primeiro tópico aí, a origem da crise. O resultado da queda, né? Ou seja, Adão e Eva pecaram, a gente falou, e toda a crise veio por causa do pecado. Mas, olha só, de imediato, eles já começaram a passar por crise. Eles foram expulsos do jardim, né? Ou seja, quando alguém perde um emprego, fala, perdi um emprego, né? Ou seja, é como se fosse isso, né? Isso aí foram expulsos do jardim. A mulher passou a ter dores de parto. O homem vai ter que trabalhar pesado, ou seja, Adão trabalhava, mas o trabalho dele era algo prazeroso, não afetava a sua capacidade física, ele não se cansava. Hoje o homem tem que trabalhar pesado e se cansa e é desgastante. Do pó veio ao pó tornarás, ou seja, o homem passou a morrer fisicamente. Ele morreu espiritualmente e passou também a morrer fisicamente. A gente vê aí que a crise já começou, né? Ou seja, todos os problemas atuais surgiram a partir disso aqui. Ou seja, começou aqui e tudo foi afetado. A gente vê também a apostasia, né? Ou seja, com a queda de Adão e Eva, eles começaram a se afastar de Deus. Ou seja, antes Adão e Eva tinham intimidade com Deus, eles conversavam com Deus, eles tinham alegria de estar ali com Deus, mas eles se afastaram de Deus por causa do pecado. Hoje, as pessoas estão aí e a gente fala de Jesus, a gente fala que Cristo morreu na cruz do Calvário, que está aí para salvar, que basta crer pela fé. Aí a pessoa às vezes até vai na igreja, até frequenta um tempo, mas depois ela se afasta de Deus. Ou seja, a apostasia é se afastar de Deus, é se desviar de Deus. Então o homem ele está se afastando cada vez mais do seu Criador e do seu Salvador, Jesus Cristo.
adultério, né? Ou seja, outro resultado do pecado. A gente não vai entrar em detalhes aqui de tudo mais que o pecado trouxe, mas veio aí também o adultério, corrupção, né? Também resultado do pecado. Ou seja, como nos dias de Noé. A sociedade que vivemos hoje tem, ou seja, tudo isso, apostasia, tem adultério, corrupção, mentira, orgulho, tudo isso. Ou seja, comparado, Jesus fez a comparação como nos dias de Noé. Ou seja, a sociedade que Noé vivia era uma sociedade corrupta, pecadora. E hoje em dia nós vivemos também numa sociedade corrupta que não quer ouvir o Evangelho. Noé pregava, falava para as pessoas que Deus estava mandando um dilúvio. E as pessoas zombavam de Noé, não davam ouvido para a pregação de Noé. E hoje a gente vê a mesma coisa, as pessoas só querem saber de curtir, e quando a gente fala de Jesus, fala de salvação, fala de que Jesus está voltando, as pessoas não dão ouvido, elas ignoram e elas zombam dos crentes por causa disso. Então a gente vê que os dias de hoje não são diferentes dos dias do passado. Tem gente que fala assim, porque hoje é pior. Não, é a mesma coisa. O pecado, ele entrou no mundo, afetou toda a humanidade de igual forma. Ou seja, a humanidade ficou caída. Então, hoje ninguém é melhor do que o povo na época de Noé e também não é pior. É a mesma coisa. Mas a justiça do Senhor será feita. A gente vê, às vezes, fala assim, meu Deus, tanta injustiça no mundo, será que nada vai ser feito? Mas vai ser feito. Então, Deus, ele está ali segurando para não derramar sua ira. Vamos ver aqui a conclusão desse ponto. Vivemos em uma sociedade corrupta e perversa, mas não pertencemos a este mundo. Por isso não podemos nos conformar com a sua maneira de pensar e agir. Ou seja, apesar de nós estarmos inseridos em uma sociedade perversa, em uma sociedade pecadora, uma sociedade que se afasta de Deus, nós não podemos nos conformar com a maneira de agir e pensar. Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que seja feito a vontade, a verdadeira, perfeita vontade de Deus. Uma coisa assim, no final, eu não estou lembrado. Mas é isso, não nos conformar com este mundo, tem a ver com a vontade de Deus, no final do versículo. Então, afastar de tudo que é pecaminoso, não achar que é normal. Então, sabendo que Deus está segurando ali a sua ira para agir, porque a justiça dele será feita. Crise como uma consequência do pecado. Vamos lá, o segundo tópico. A crise na sociedade antediluviana. Logo depois da queda, o que aconteceu? A gente vê que, a gente pensa assim, porque na época lá as pessoas estavam mais próximas de Deus. Adão e Eva, eles contaram tudo o que aconteceu para os seus filhos, os seus netos. Todos conheciam a história. Porém, mesmo assim, a humanidade se afastou do seu Criador. A gente vê em Gênesis 6:5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Olha só, logo depois da queda, a humanidade já estava no pecado, com o coração que só tinha coisa má. Ou seja, todo mundo afastado de Deus. E Deus, ele viu isso, e resolveu tomar uma atitude. É o que a gente vai falar mais na frente um pouquinho. Só que o que a gente pode ver aqui, que nessa época aqui, o mundo ainda não era um caos. Nessa época o mundo não era um caos. Porque foi logo depois da queda. Ou seja, a terra ainda tinha muita coisa boa que veio lá da sua origem. Muita coisa boa. Só que o pecado estava no coração do homem. Por que a gente diz que a terra ainda tinha muita coisa boa? Olha só quanto tempo as pessoas viviam. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos. E morreu. Foi o que viveu mais, Gênesis 5:27 aí. Foi o que viveu mais. Então a qualidade de vida era muito alta. Ou seja, como que pode alguém viver tantos anos? Qual é a resposta para isso? Por que viviam tantos anos?
Provavelmente as coisas foram se degradando aos poucos. Não foi assim, veio o pecado e de repente a terra começou a brotar espinhos, os frutos não tinham mais a mesma qualidade e o clima não era mais o mesmo. Não, não. Foi aos poucos o pecado foi degradando as coisas. O ser humano, ele tinha ali já no seu coração a semente do pecado, como a gente viu em Gênesis 6:5, e o ser humano, ele pecava, estava afastado de Deus, cometia todo tipo de maldade, porém, a criação de Deus ainda continuava com um resquício daquela época em que o pecado não existia. Então foi aos poucos, o fruto da terra não era mais a mesma qualidade. Então, porque se a gente olhar para os dias de hoje, como que a gente faz para viver bem, viver mais tempo? É só você se alimentar bem, você comer bastante fruta, verdura, você ser uma pessoa tranquila, não se estressar, trabalhar num trabalho que não se estressa muito, viver uma vida tranquila, praticar atividade física. São coisas que vão fazer com que o seu corpo consiga se manter jovem por mais tempo. E você pode chegar aí a 90, 100 anos de idade. Então, a qualidade de vida ela vai aumentar de acordo com a sua alimentação. E talvez naquela época a alimentação deles era uma alimentação boa, rica em nutrientes, o fruto produzia algo que tinha de fato nutrientes, as pessoas não viviam estressadas e tudo era, a terra ainda, a criação de Deus ainda era algo quase que perfeito. Porém, com o tempo foi se degradando, quando chegou ali na época de Abraão, Abraão já morreu com 175 anos de idade, então já estava diminuindo o tempo de vida das pessoas. Tá, vamos lá. Ou seja, apesar, como eu falei, de tudo ainda ter qualidade de vida, o pecado ainda era uma realidade. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência. A violência, não ela é consequência do pecado e da dureza do coração do homem. Muita gente acha que a violência é resultado do capitalismo, desse sistema que a gente vive hoje. Não, basta olhar para a história da humanidade, sempre teve violência. Por quê? É pecado, consequência do pecado. Então, o que a gente observa nessa sociedade antediluviana? A gente observa que as pessoas, apesar de conhecerem Deus, não buscaram a Deus. Então, Deus é santo. Se Deus é santo, Deus sendo santo, na sua santidade, ele resolveu executar juízo. Ou seja, Deus não tolera o pecado. Ele viu que a humanidade se corrompeu e ele resolveu executar juízo. Ele enviou o dilúvio, ou seja, o dilúvio destruiu todas as pessoas que estavam na face da terra. A gente fala assim, será que Deus é mau? Não, Deus não é mau. Deus não é mau. Quem era mau eram essas pessoas, mas essas pessoas que eram más. Essas pessoas que faziam coisas, cometiam atrocidades. A Bíblia não detalha o que eles faziam, mas eles cometiam atrocidades. Então Deus simplesmente executou o juízo sobre um povo iníquo. Mas Deus é misericordioso e salvou algumas pessoas. Noé e sua família foram salvos. Deus pediu para Noé construir a arca, Noé construiu a arca e salvou ali 8 vidas. E essas 8 pessoas foram povoar a humanidade novamente. E a gente vê que não foi tudo às mil maravilhas. A crise na sociedade pós-dilúvio. Vamos ver aqui o que aconteceu depois do dilúvio. Depois do dilúvio, o pecado continua. A gente vê a história bíblica que Noé ele plantou uma vinha. Ele plantou uma vinha, bebeu, fez o vinho e bebeu até se embriagar. Cã expôs a nudez de seu pai, ou seja, não podia ver o pai nu. Por algum motivo ele fez isso. Noé amaldiçoou o seu filho. Então Noé jogou essa maldição sobre Cã. Então o pecado continuou. O pecado continuou na humanidade. Vamos lá, continuando mais um pouquinho, vem a Torre de Babel. Olha só, a Torre de Babel
foi esse monumento construído, né, pela humanidade da época, né, eles tinham como objetivo engrandecer o homem e não a Deus. Era um monumento que buscava satisfazer o ego do ser humano. Era um monumento, né, que estava lá para buscar o poder. O homem queria poder. Ele queria ali construir uma torre que fosse até os céus. É claro que não ia chegar lá no céu onde Deus está, mas começaria com uma torre, ia até uma certa altura, depois ia para outra torre, né, e ali o homem ia se engrandecer cada vez mais. O que a gente aprende com isso é que hoje as pessoas juntam, né, constroem monumentos para si mesmos, amam as coisas materiais, mas não ajudam aqueles que estão necessitados. As pessoas estão preocupadas com casa, carro importado, joia, roupas de grife, né? Estão gastando ali consigo mesmo, mas esquecem daqueles que realmente precisam. E a gente vê que essa não é a verdadeira religião. Tiago fala que a verdadeira religião, né, é ajudar aqueles que precisam, os necessitados. Então, olhando para a Torre de Babel, viu que Deus não se agradou nesse projeto arrogante da humanidade e fez com que cada um falasse uma língua diferente. Ou seja, eles falavam uma língua, outro falava outra, e ali eles não conseguiam se entender. Eles não conseguiam entender o que o outro estava falando e cada um foi para o seu canto, a humanidade se espalhou pela terra. Então, a sociedade pós-diluviana não se tornou melhor do que a antediluviana, pois a iniquidade humana continuou a crescer. Olha só, né? Depois do dilúvio, a gente podia falar assim, depois do dilúvio vai ser melhor. Não, continua a mesma coisa. O pecado está no coração do homem. A crise nos tempos de Jesus e da igreja primitiva. Então vamos lá. Nos tempos de Jesus, o que a gente observa? Israel, né? Jesus nasceu em Israel. Israel, esse país aqui, ele ficava localizado aqui nessa região aqui, ó, Palestina aqui, ó, bem nessa região. Esse pedacinho aqui de terra estava localizado aqui e fazia parte do Império Romano. Então Jesus nasceu aqui, ó, em Belém, da Judéia, né? Ficava aqui, ó, no Império Romano. Na época que Jesus nasceu, Israel não era um país independente, a Judéia não era independente, a Judéia fazia parte do Império Romano que cobria tudo isso aqui. Devido, né, à tensão política e à instabilidade social, os judeus viviam uma crise política, social, moral e espiritual. Os judeus, nessa época aqui, né, eles já tinham sido dominados pelos gregos, né, já tinham sofrido com os gregos. Teve, né, o Antíoco Epifânio sacrificou um porco no altar. Olha só o que aconteceu. Ele sacrificou um porco. Um porco era um animal imundo, considerado imundo pelos judeus. E levar esse porco lá no altar do Deus Altíssimo e sacrificar foi uma afronta muito grande, onde ocasionou, né, o que chama da revolta dos Macabeus. Enfim, a história é um pouco comprida, né, um pouco longa, mas os judeus eles já vinham sofrendo bastante perseguição. Quando chegaram na época dos romanos, que os romanos dominaram, eles acharam que ia melhorar, porém não foi isso que aconteceu, né? Eles estavam passando por um momento crítico, muito crítico, onde eles tinham uma crise política, né? Ou seja, eram dominados pelos romanos, tinha uma crise social, onde tinha muitos pobres, uma crise moral, porque a sociedade romana era corrompida e trazia né, essa corrupção para a sociedade judaica, e uma crise espiritual, porque os judeus estavam ali esperando o Messias e o Messias não veio. Só que veio, de fato, né, veio Jesus. Né? Então Jesus ele veio para suprir, né, talvez isso aqui, ó, social, moral e espiritual. Jesus ele veio, ele deu comida né, aos pobres, ele ajudou os pobres e os necessitados, ele ensinou como nos comportarmos, ele resolveu, né, talvez o problema da crise moral, não sei, deu muitas lições, o povo não aprendeu porque não quis, e ele trouxe também solução para a crise espiritual, que é a salvação. Né? Os judeus precisavam de salvação. Só que Jesus não resolveu o problema político, porque esse não era o seu objetivo.
né? Os judeus estavam esperando um Messias que resolvesse a crise política, um Messias que viesse com uma coroa, sentado num trono, com um cetro de ouro e colocasse os romanos tudo para correr, né? Falasse, ó, quem manda aqui sou eu sou o rei dos judeus, estou aqui para mandar. E aí eles iam ovacionar esse Messias, porque ele resolveria o problema da crise política. Só que o objetivo de Jesus era outro, né? Ou seja, essa luz que surgiu, ela veio, né, em meio às trevas, principalmente para esse problema espiritual, né? Ou seja, essa luz, né, essa luz que é Jesus, ele resolveu muitos problemas, né? Quem creu em Jesus, quem seguiu Jesus naquela época, não passou por essa crise. Pode-se dizer que não passou, porque, né, passou, tudo bem, passou pela crise, mas superou a crise porque estava ao lado do Mestre. Os ensinamentos de Cristo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, ou cubras e não te escondas da tua carne? Isaías 58, 7. Olha só esse paralelo. Jesus, ele não trouxe um ensinamento novo. Ele só relembrou os judeus aquilo que eles já sabiam que não estavam mais fazendo, praticando. O próprio Isaías falou que a ideia, né, é repartir o pão com o faminto, recolher em casa os pobres abandonados, né? Ou seja, quando vires o nu, cubras e não te escondas da tua carne. Ou seja, é isso que tem que ser feito. Diante da crise, é hora de nós colocarmos a nossa fé em prática. Diante da crise, é o momento de nós ajudarmos o próximo. E os judeus, no lugar de fazer isso, eles estavam simplesmente reclamando, né? Eles estavam buscando ou até mesmo questionando Deus sobre o que estava acontecendo com eles. Só que eles deveriam, né, ajudar o próximo, né? Ou seja, você é filho de Abraão? É o que Jesus falava. Vocês são filhos de Abraão? Então coloquem em prática a fé de vocês. Lembra o que Tiago fala, que a fé sem obras é morta. Ou seja, filho de Abraão tem que ser na prática, não é na teoria. E os judeus falavam, porque nós somos filhos de Abraão. Jesus falava, não, vocês não são, porque vocês não creem. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam crer, né? E iam colocar em prática essas coisas. Crise na igreja primitiva. A igreja primitiva enfrentou, né, aí uma terrível perseguição. Tinha também naquela igreja muitos pobres. Mesmo assim, eles conseguiram vencer essa crise. Olha só, Atos 4, 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Olha só, eles repartiam tudo entre si. Não tinha crise. A gente fala, porque tinha crise na igreja primitiva? Tinha, mas eles resolveram o problema da crise. Muitas pessoas hoje falam, Senhor Deus, por que tem gente passando fome? Né? Fica falando, por que Deus não vai lá e ajuda aquela pessoa? Só que quando chegar lá no dia do juízo final, Deus vai olhar para a pessoa e falar assim, por que tu não foi lá? Deus vai voltar a pergunta. Por que você que estava lá, do lado da pessoa necessitada, você não ajudou? Aí Jesus falou, né? Quem negar alguma coisa a um dos meus pequeninos, negou a mim. Aí Jesus falou assim, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me deste de vestir, estive preso e não foste me visitar. O que Jesus está querendo dizer? Que nós temos a responsabilidade de ajudar os pobres e necessitados. No lugar de ficar questionando Deus, no lugar de ficar perguntando por que Deus não vai lá ajudar essa pessoa, nós temos que nos perguntar por que eu não vou lá ajudar essa pessoa. Porque se tem crise, se tem pessoas com dificuldade, por que eu não vou lá fazer alguma coisa?
e ficam simplesmente falando e colocando culpa em Deus. Isso é para nós aprendermos um pouco sobre crise, né? A igreja primitiva venceu a crise se unindo. A generosidade aliada à comunhão fazia com que muitos fossem atraídos a Jesus Cristo, contribuindo para o crescimento da igreja. Isso aqui a gente encerra esse tópico. Eles ajudavam, eram generosos e assim a igreja crescia. A crise, vamos falar da crise em si. A crise política. Então, a crise política em Israel. Olha só, Salomão governou. Quando Salomão saiu, né, morreu e o seu filho assumiu, né, o Roboão ele não foi um bom rei, porque ele não ouviu o conselho dos anciãos, mas ele ouviu o conselho dos amigos. Olha só, 1 Reis 12:10. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: assim dirás a este povo que te falou: teu pai te fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Né? O que aconteceu? Roboão ele veio governar, né, com muita autoridade e não ouviu o conselho dos anciãos, daquelas pessoas que tinham de fato sabedoria. Ele ouviu o conselho dos seus amigos. Foi um governo ruim e Israel passou em uma crise muito grande. E qual foi o resultado de tudo isso? A nação foi dividida e o povo, né, se afastou de Deus. O país de Israel, que era isso aqui tudo, ficou dividido. Ficou aqui embaixo, reino de Judá, e ficou aqui para cima, reino de Israel. A Bíblia geralmente fala também reino do norte e reino do sul. Então assim ficou Israel devido à crise política que Israel passou por causa de Roboão. Quando homens insensatos assumem o poder, toda a nação sofre as consequências. A gente vê que o poder político ele pode trazer consequências para a nação inteira. A crise no Brasil, ou seja, no Brasil, a corrupção, né, a crise política, né, falando mais da crise política, a corrupção ela se alastrou como um câncer. O que eu falei no começo, né, as pessoas pagam uma propina, né, fazem um gato, né, ali na energia, gostam de comprar fiado e não pagar. São coisinhas que eles consideram pequenas, mas isso foi se alastrando e hoje o Brasil vive uma corrupção generalizada. Temos que orar pelo nosso país, né? Ou seja, no lugar de ficar reclamando, falando mal dos outros, vamos orar, vamos colocar o joelho no chão e pedir para Deus abençoar essa nossa nação. A crise econômica. Vamos ver aqui a crise registrada em Gênesis. Então, acabaram-se os 7 anos de fartura que havia no Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. O que aconteceu? Né? A história que nós já conhecemos. Deus revelou a Faraó que teria uma crise, mas Deus ao mesmo tempo levantou José para administrar nessa crise. Então, José foi lá, plantou durante os tempos de fartura, depois colheu e guardou. E aí ele conseguiu superar a época, né, de fome. Então, assim, a gente vê que a crise, né, ela vem, ela acontece, mas Deus sempre tem uma providência. Sempre tem. Então, essa aqui foi uma crise econômica, né, uma crise econômica, onde as pessoas passaram fome, mas Deus agiu. Né? Crise política resulta em crise econômica. Então, o Brasil passou por esse momento aqui de crise política, né, impeachment e tudo mais, e isso só está complicando a situação econômica do país. Não quero me posicionar a favor ou contra o impeachment, porque o problema não era só a presidente, o problema é todo o nosso sistema político. Nem se falam mais em reforma política. Há um tempo atrás estava falando de reforma política, pararam de falar. Enquanto não fizeram uma reforma política e reformar, né, reformular tudo aí, né, nada de novo vai acontecer na nossa situação econômica. E nesse domingo vai ter as eleições para vereador e para prefeito. Nós temos que votar consciente.
Os crentes têm que exercer a sua cidadania, votar consciente para que a sua cidade aí possa ser bem cuidada. Eleja pessoas que realmente têm compromisso com o povo. A democracia, né, é o governo exercido ali pelo povo. O povo tem o direito de colocar e tirar. Se você colocar agora e não trabalhar, você pode tirar e colocar outro daqui 4 anos. Então nós temos o poder em nossas mãos e não usamos esse poder em nosso favor. Então por isso o Brasil passa por essa crise política. Em meio à crise não podemos nos desesperar nem nos entristecer. Precisamos orar e confiar no Deus de toda provisão. Então Deus, ele sempre entrou com provisão e com certeza ele vai entrar com provisão na sua vida também. A crise espiritual, vamos lá. O questionamento de Abacuque. Abacuque, ele fala, né, lá na nossa leitura bíblica em classe: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Então ele estava clamando e estava questionando: Deus, tu não vai me escutar? Só que Deus responde, né? Ele questiona o seguinte: por que o ímpio prospera e o justo vai mal? Por que a nossa sociedade está tão corrompida? Então, esse questionamento, né, ele teve uma resposta. Deus falou: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Ou seja, eis que a alma do ímpio, daqueles que não buscam a Deus, é orgulhosa, está cheia de orgulho, se exalta o tempo todo. Ou seja, não é reta, mas o justo viverá pela fé. O justo, ele vive pela fé. Essa é a resposta de Deus. Se você ler Abacuque, estudar um pouco sobre Abacuque, vai ver que Deus pega uma nação ímpia e usa essa nação ímpia para castigar o seu povo, para levar o seu povo para o cativeiro. Então, né, a Babilônia, os babilônicos levam o povo para o cativeiro, para a Babilônia, e lá, depois de 50 anos, Deus castiga a própria Babilônia. Castiga ali os próprios caldeus. Então estavam ali, eles estavam se exaltando, eles eram orgulhosos, Deus usou eles para castigar o seu povo, depois eles mesmos foram destruídos. E o povo de Deus voltou para a terra prometida, voltou para a sua terra. Isso é interessante, né? Deus castigou, o juízo de Deus veio sobre aquele povo, e aquele povo ímpio, mas o povo de Deus foi restaurado. E tem mais, né? Abacuque tem aquela passagem, né, que a gente conhece, que é o que é viver pela fé, né? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que passe por crise, ainda que venham as dificuldades, ainda que venha o desemprego, sabe, contextualizando para nós, né? Ainda que a inflação esteja alta, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha só, é o Deus da minha salvação. Esse mundo vai se acabar. Esse mundo não tem nada que presta. Esse mundo já era. A gente não precisa ficar esperando ter a nossa esperança aqui nessa terra. O apóstolo Paulo falou: se a minha esperança fosse só nessa vida, eu seria o mais miserável de todos os homens. Ou seja, nós temos que ter esperança em Deus, porque Ele é o Deus da nossa salvação e um dia nós vamos morar no céu com Ele. Acabou. Se aqui na terra a gente vai ser abençoado, se não vai ser, deixa para lá. O importante é exultar no Deus da nossa salvação. Confiar em Deus em tempos de abundância é relativamente fácil. Difícil é continuar confiando na provisão em meio à escassez. Confiar em Deus. É isso que a gente tem que fazer. Porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Não adianta, Deus não foi pego de surpresa na crise. Deus não foi pego de surpresa com a Dilma sendo presidente. Deus não foi pego de surpresa Dilma sofrendo impeachment. Deus não foi pego de surpresa com nada. Tudo está no controle dele. O que a gente tem que fazer é confiar que Ele vai prover todas as coisas para nós. Conclusão. O mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não.
O Senhor é soberano e não perdeu o controle da situação. O governo está em suas mãos. Foi o que eu acabei de falar. Deus não perdeu o controle. Ele sabe de todas as coisas. E tem mais. O dia do Senhor virá, o dia de juízo virá. E os justos e os ímpios terão sua recompensa. Não desanime, confie, pois em breve o Senhor virá em nosso socorro. No dia do juízo, o dia do Senhor, os ímpios serão castigados, receberão sua recompensa. E os justos, que foram fiéis a Deus, também receberão sua recompensa. Então a gente vê que Deus ele está no controle de todas as coisas e ele vai julgar a todos. Então a gente encerra aqui, nessa aula eu encerro aqui. Eu recomendo você entrar aí, no site ebedemfoco.com, ver o conteúdo que está aí, se inscreva no canal do YouTube, curta a página no Facebook, baixe o slide, use na sua igreja e me diga como está sendo aí essa aula com slide, comente alguma coisa aí. Conto com a sua ajuda nesse projeto. Se você quiser fazer uma doação, fique à vontade para ajudar, pois a ideia é crescer cada vez mais e atingir cada vez mais pessoas em todo o Brasil. A paz do Senhor e até a próxima aula.